Olá, meus alunos do Unisal, moçada do quinto ano, nono período, né? Professor Luiz Flávio na área. Vamos dar continuidade às nossas gravações, às nossas aulas aí pelo YouTube, ok, moçada? Na última aula, nós falamos sobre eficácia das normas constitucionais. Hoje nós vamos iniciar um novo tema, que é hermenêutica constitucional, pessoal, tá? Esse é um tema um pouco maçante, é uma aula um pouco maçante, meio conceitual, mas é um tema importante, um tema que tem sido pedido aí de forma recorrente em concursos públicos, OAB, que faz parte da nossa programação, então nós temos que enfrentá-lo, né? Vamos na aula de hoje, né, nos dois vídeos que constituirão a aula de hoje, enfrentar esse tema hermenêutica constitucional, tá? E eu começo perguntando para vocês, o que é hermenêutica, pessoal, tá? Ou hermenêutica e interpretação são a mesma coisa, tá? Porque não raramente nós utilizamos a palavra hermenêutica e interpretação como sinônimas, né? Ah, vamos acompanhar a hermenêutica do tribunal, segundo a hermenêutica do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, né? Então a gente usa a hermenêutica como interpretação, tá certo, pessoal? Como se fossem palavras sinônimas. É comum, né? Faz-se assim, mas existe uma diferença técnica entre interpretação e hermenêutica, ok? Vamos tratar dessa diferenciação. Quando eu falo em interpretação, pessoal, interpretar a norma jurídica é buscar o significado e o alcance dessa norma jurídica, ok? Então, a atuação do intérprete, o ato de interpretar, é buscar o sentido da norma, tá certo? E o seu alcance, a sua área de aplicação, tá certo? Qual é o significado, qual é o sentido da norma e onde ela vai ser aplicada. Isso é interpretar a norma jurídica, buscar significado e alcance da norma. Hermenêutica, pessoal, já é a ciência, né? Já é o ramo científico que estuda as regras, os princípios, os métodos de interpretação da norma jurídica. Então são coisas distintas. Hermenêutica é o ramo da ciência que estuda os métodos, os princípios de interpretação. E a interpretação em si é o ato, é a tarefa de buscar, né, através dos métodos e princípios hermenêuticos, o significado e o alcance de uma norma jurídica. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Tá? Hermenêutica constitucional. Professor, por que se fala tanto em hermenêutica constitucional? Não existe uma única hermenêutica, né? Não existe uma única técnica de interpretação para todo o ordenamento jurídico? Na verdade, pessoal, quando se trata de Constituição, dadas as peculiaridades do texto constitucional, tá? O texto constitucional, que é um texto de caráter aberto, né? Rico em normas polissêmicas, em conteúdo axiológico, né? Um texto de inicialidade fundante, um texto que inaugura, que inicia, que serve de base para todo o ordenamento jurídico, né? Com supremacia hierárquica sobre todas as outras normas, né? E com notável conteúdo político e linguagem peculiar. Por todas essas características do texto constitucional, existem métodos e princípios, né? Desenvolveu-se métodos e princípios próprios da interpretação constitucional, próprio da hermenêutica constitucional. Então criou-se uma hermenêutica, uma ciência, né? Métodos e regras próprios para se interpretar a Constituição. Então a Constituição, turma, ela utiliza tanto dos métodos e princípios clássicos, tradicionais, aqueles que são empregados para todas as normas jurídicas, como também métodos e princípios singulares, específicos para a interpretação constitucional. E por que ela tem esses métodos específicos, singulares? Por conta das peculiaridades que envolvem o texto constitucional. Tudo bem? Visto isso, feita essa ressalva, pessoal, vamos então começar a estudar os métodos de interpretação constitucional. A aula de hoje, os dois vídeos, esse e o próximo, né, nós vamos dedicar aos métodos e princípios de interpretação da Constituição, e eu começo com os métodos de interpretação da Constituição.
tá certo? O que é um método de interpretação, pessoal? Quando nós falamos em método de interpretação, nós estamos falando de um conjunto de instrumentos, de passos, de regras a serem seguidos pelo intérprete na busca, né, do conteúdo e do alcance da norma jurídica. Entendeu? Então, método de interpretação é aquele conjunto de instrumentos, são os passos, são as regras, é a técnica que o intérprete vai utilizar para desvendar a Constituição, tá certo? Para identificar o alcance de uma determinada norma constitucional. São vários os métodos de interpretação da Constituição e é preciso deixar claro que esses métodos, pessoal, eles convivem entre si, eles convivem harmoniosamente, tá? A utilização de um método de interpretação não exclui necessariamente o outro. É possível, na interpretação da Constituição, que o intérprete se valha concomitantemente de vários métodos de interpretação. Portanto, os métodos não se excluem. Pelo contrário, eles se complementam, eles se completam numa boa interpretação constitucional. Ok, pessoal? Então vamos a esses tais métodos. Começando pelo método jurídico ou clássico da Constituição, tá? Esse método jurídico ou clássico, ou por esse método jurídico ou clássico, tá? A Constituição deve seguir as mesmas regras de interpretação das normas comuns, das normas infraconstitucionais. Qual é a ideia? Quem fala isso, pessoal, é o Savigny, né? Escola Histórica do Direito, né? De meados lá do século XIX, né? O Savigny fala o seguinte, olha, a Constituição nada mais é do que uma lei. Ainda que seja a lei fundamental de um país, a Constituição, por natureza jurídica, é uma lei. E, como tal, deve ser interpretada como todas as outras leis. Portanto, ao se interpretar a Constituição, né, nós vamos no método jurídico clássico. Ou seja, vamos aplicar as regras clássicas de interpretação. Quais sejam? O método gramatical, né, histórico, sistemático ou lógico e o método teleológico. Tá certo? Então, segundo essa corrente, segundo esse método jurídico ou clássico, a Constituição deve ser interpretada utilizando-se a mesma metodologia das normas infraconstitucionais, das leis em geral. Por quê? Porque a Constituição não seria nada mais, nada menos do que uma lei. Tá? Isso aqui, pessoal, essa ideia hoje está um tanto que afastada pela doutrina, sobretudo pela doutrina constitucional, tá? Que fala o seguinte, não, tudo bem, ao se interpretar a Constituição, eu vou me valer sim desses métodos clássicos tradicionais. Porém, ante as peculiaridades do texto constitucional, que nós acabamos de ver, tá? A Constituição reclama outros métodos de interpretação, além desses daqui, que vão além desses daqui, que complementam esses métodos clássicos ou tradicionais. Ok, pessoal? Então, falar em método jurídico ou clássico é falar em um método que se aplica, mas não exclusivamente, né, na interpretação da Constituição. Método hermenêutico concretizador, pessoal, tá? Acho que eu pulei um aqui, pulei. Método tópico problemático. Esse aqui, pessoal, essa é uma proposta interessante, porém polêmica, ok? Qual é a ideia do método tópico problemático, tá? Por essa metodologia, a interpretação da Constituição deve dar-se num caminho inverso da interpretação constitucional. Não da norma para o fato concreto, mas do fato concreto para a norma. Os defensores dessa metodologia, eles dizem o seguinte, olha, eu só consigo saber o significado e o alcance de uma norma constitucional a partir do fato. Eu preciso conhecer o fato concreto, né, o fato real, para saber como eu vou aplicar a Constituição àquele fato. Propõe-se, através desse método, uma inversão, tá, na hermenêutica, na metodologia de interpretação da norma constitucional. Não se trata de ler a Constituição, compreender o seu conteúdo e então identificar, a partir da compreensão da norma, qual norma vai ser aplicada a cada caso concreto. A ideia é o contrário. Eu preciso conhecer o caso concreto e, a partir do caso, eu vou dizer que norma se aplica àquela hipótese. Ok? Essa corrente aqui, essa metodologia aqui, pessoal,
ela tem uma crítica bastante forte da doutrina. Quem encabeça essas críticas é nada mais, nada menos do que o Canutilho, né? O Canutilho, e eu acho que ele está correto nessa colocação, ele diz o seguinte: olha, aplicar o método tópico problemático geraria uma instabilidade institucional. Por quê? Porque eu não conheço, então, o sentido da Constituição, enquanto não ocorrerem os casos concretos aos quais elas vão ser aplicados. Isso criaria uma casuística muito perigosa. De acordo com o caso, de acordo com os envolvidos, de acordo com as circunstâncias, eu vou aplicar essa ou aquela norma constitucional. Né? Então o Canutilho fala, perigoso, isso é muito perigoso. Tá certo? Que a gente sabe que a justiça é cega, mas não tão cega assim. Né? De acordo com as partes envolvidas, né? De acordo com o poder econômico envolvido, político envolvido, né? A decisão, a interpretação pode pender para um lado ou para o outro. Né? Então eu não interpreto a Constituição a partir do caso, né? Das circunstâncias, das partes envolvidas. Eu interpreto a Constituição a partir do texto. Tá? E dali eu defino os casos que se enquadram àquele texto, àquela disposição normativa. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Este é o método tópico problemático. O tópico hermenêutico concretizador, ele parece com o tópico problemático, tá? Mas ele traz um ingrediente a mais, ele dá uma relativizada. Me parece que é um pouquinho mais adequado, né? Segundo esse método, o intérprete, né, através da pré-compreensão do sentido do texto constitucional, é quem vai concretizar o seu conteúdo material, superando a abertura e indeterminação dos seus dispositivos. Aqui já fala o contrário, tá certo? Então, esse método aqui, olha, não, eu vou analisar o caso concreto, mas o sentido e o alcance da norma é a partir do conhecimento do texto da Constituição. Primeiro o intérprete vai desvendar o significado da norma, depois ele vai aplicar essa norma, tá, aos casos concretos que lhes vão ser apresentados. Tá certo, pessoal? Então aqui a gente dá uma invertida um pouco no negócio. Não. Em vez de primeiro eu conheço o fato, para depois eu desvendar o conteúdo da norma, não, primeiro eu vou ter uma pré-compreensão da norma. Depois eu vou sim analisar o fato envolvido na questão. Tá certo? Na questão sob interpretação. Continuando, método normativo estruturante. Esse aqui que se aproxima mais do concretista, né? Só que com a diferença de que para esse método aqui, normativo estruturante, a norma jurídica a ser concretizada pelo intérprete não está inteiramente no texto normativo, mas na confluência entre o texto e a realidade social. Então, o método normativo estruturante, pessoal, me permita voltar um pouquinho, ele meio que mescla esses dois, né? O tópico problemático, aquele que parte do caso concreto, né? O hermenêutico concretizador, que parte da pré-compreensão, do conhecimento da norma para o caso concreto. Esse aqui vem dar uma meio que conciliada, né? O método normativo estruturante. Ele fala, olha, de fato parte-se de uma pré-compreensão da Constituição, mas esta pré-compreensão, ela deve levar em conta a realidade social, a realidade fática, o contexto social onde a norma constitucional vai ser inserida. Ok, pessoal? Então note que são três métodos que eles meio que se interrelacionam. Os dois primeiros, na verdade, até se opõem, né? O método tópico problemático é caso concreto, norma. Eu preciso conhecer o caso para depois interpretar a norma, tá? O método hermenêutico concretizador, não. Eu preciso conhecer a norma para depois aplicá-la ao fato. Eu inverto, tá? E o método normativo estruturante fala, olha, eu preciso primeiro conhecer a norma, mas este conhecimento, esta interpretação, não pode ser desvencilhada da realidade social, da realidade fática. Então ela meio que conjuga os dois primeiros. Ok, pessoal? Continuando, método científico
espiritual. Né? De acordo com este método, o intérprete, ao interpretar a Constituição, deve considerar o seu conteúdo axiológico, tá certo? E também a realidade mutável na qual essa Constituição está inserida, pois só assim a interpretação pode evoluir acompanhando as transformações da sociedade, né? Pessoal, quando eu falo em conteúdo axiológico, valorativo e acompanhar as mudanças da sociedade, né, fazer com que a Constituição caminhe junto com a evolução da sociedade, interpretando os seus valores de acordo com o pensamento social de cada época, tá? Automaticamente vem na minha cabeça uma coisa: mutação constitucional, tá certo? Poder constituinte difuso, tá certo, pessoal? As constituições atuais, o constitucionalismo contemporâneo, tá? Ele tem muito disso. Constituições ricas em normas de conteúdo axiológico, principiológicos, tá certo? Dignidade da pessoa humana, moralidade da administração pública, né? Justiça social, tudo isso são valores, são princípios a serem seguidos pela Constituição. E muda, né, pessoal? E muda ao longo do tempo, ok? Isso muda ao longo do tempo. Esses princípios evoluem com a sociedade. E eles estão ali na Constituição não é à toa. É justamente para permitir que a interpretação também evolua. Tá certo? Então, o que a sociedade tem hoje como ideia de moralidade pública pode não ser a mesma coisa daqui a 20 anos. Eu até arriscaria dizer que hoje o conceito social, né, da sociedade sobre moralidade pública é muito mais restrito do que há 20 anos atrás, do que a época em que eu estudei, que eu estava aí no lugar de vocês, tá certo? Condutas que há 20, 25, 30 anos atrás eram tidas como toleráveis na administração pública, né? A política do, ele rouba, mas faz, então tá tudo bem, né? Isso hoje não é mais tolerável, tá certo, pessoal? Hoje o brasileiro tem uma noção de moralidade administrativa muito mais rigorosa. A gente cobra muito mais a moralidade, a honestidade, a probidade dos governantes do que outrora. E as instituições hoje estão mais aparelhadas para isso, né? Vide aí a Operação Lava Jato. Quem imaginava há 30 anos atrás políticos, né, do alto escalão da República presos numa operação policial? Então nota como o conceito de moralidade pública evoluiu ao longo do tempo. É justamente essa proposta do método científico espiritual. Tá certo? Ao interpretar a Constituição, o intérprete deve levar em consideração o conteúdo axiológico dessa Constituição, mas o conteúdo axiológico ao longo do tempo, ao longo das transformações sociais, a dinâmica das transformações sociais que essa Constituição vai vivenciar durante toda a sua vigência. Isso funciona, né, pessoal? Esse método científico espiritual, ele de fato funciona na prática, ele é aplicado no Brasil de forma efetiva. Tudo bem, pessoal? E é ele que faz com que nossa Constituição permaneça atual ao longo do tempo, sem necessariamente ter que estar mexendo no texto. Bastam as mutações, né? Mudança na interpretação, que também deve ser feito com cautela, senão transforma o judiciário em legislador. Ele também não pode, né? Essa interpretação tem que estar nos limites ali da razoabilidade. Nós vamos ver mais para frente o princípio da proporcionalidade, da razoabilidade. Ok? Esse é o método, pessoal, científico espiritual. E por fim aqui o método comparativo ou da comparação constitucional. Esse também é um método interessante. Ele fala assim, olha, na busca, né, de se estabelecer, para conhecer os dispositivos constitucionais, para conhecer os diversos dispositivos constitucionais, né, os diversos institutos constitucionais, é importante que eu faça uma análise comparada desses mesmos institutos em outros ordenamentos jurídicos, né? Então ele fala assim, olha, esse método busca estabelecer uma comparação, né, por isso ele é comparativo, comparado, uma comparação entre os diversos ordenamentos constitucionais, com vistas a identificar e compreender o sentido, o alcance e a natureza
dos institutos constitucionais, tá certo? Então, se eu quero compreender um determinado instituto constitucional, é interessante que eu vá acompanhar este mesmo instituto em outro país, tá? Agora, ano passado, por conta da reforma da Previdência, falou-se muito na questão da aposentadoria por tempo de contribuição, né? Esse é um instituto da nossa Constituição. E uma das alegações contrárias à manutenção, né, desse instituto, dessa aposentadoria por tempo de contribuição, argumentava-se que ela não aparecia em nenhuma outra Constituição moderna, democrática, né, que esse tipo de aposentadoria já estaria abolida dos demais ordenamentos constitucionais. Então fez-se muito essa comparação, utilizou-se muito na época deste método comparativo, né? E nesse caso específico, como eu gosto também de previdenciário, vocês sabem, a gente tem que tomar um certo cuidado, né, pessoal? Porque quando se faz um método, utiliza-se um método comparativo, vamos falar de aposentadoria, tá? Mas vamos falar de aposentadoria e vamos comparar a Constituição do Brasil com a Constituição da Dinamarca, né? Da Suécia, da Nova Zelândia, né? Tem que ter um pouco, na Noruega, né? Tem que tomar um pouco de cuidado, porque as condições do trabalhador, as condições de vida, né, no Brasil são totalmente diferentes da condição de um trabalhador, da condição de vida de um dinamarquês, de um suíço, de um neozelandês, de um norueguês e assim por diante, tá certo? Então, método comparativo, né, método da comparação constitucional é bastante válido, é bastante útil, mas eu tenho que tomar cuidado quando eu faço a comparação, né? Não dá para comparar, né, alhos com bugalhos. Eu tenho que fazer uma comparação, mas de forma razoável, tá certo, pessoal? Levando em consideração as diferenças intrínsecas em cada ordenamento jurídico, tá certo? Bom, pessoal, o que a gente tinha para esse vídeo era isso daqui, né, de fundamental, ok? Deixa eu só confirmar aqui. Sim, agora no próximo vídeo, que vai ser a aula nossa da semana que vem, eu vou começar a falar de princípios de interpretação constitucional. Ok, pessoal? Então paramos por aqui, começamos na próxima aula, no próximo vídeo, com o mesmo tema, hermenêutica, mas agora para falar de princípios de interpretação constitucional. Tá joia, pessoal? Grande abraço a todos, fiquem com Deus, se cuidem e bons estudos para vocês.